Meu irmão e minha irmã, hoje você vai ouvir algo que pode mudar completamente a sua vida espiritual. Estamos prestes a revelar o versículo que representa o maior pesadelo do inferno, a sentença que destrói as obras do mal e sela a derrota eterna do diabo. Este versículo não é apenas uma mensagem, é uma arma espiritual poderosa que Deus colocou à disposição daqueles que desejam viver livres, fortalecidos e cobertos pela sua glória. O que você vai escutar neste vídeo é forte, é sério, é urgente. Não estamos falando de uma promessa vazia, mas de uma verdade bíblica que abala o reino das trevas, que faz o inimigo recuar, que liberta oprimidos, cura corações feridos e traz luz onde só havia escuridão. Você precisa ficar até o fim, porque essa palavra pode ser a resposta que você tem buscado em oração há muito tempo. Não guarde isso só para você. Compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, seu grupo da igreja, porque alguém próximo de você pode estar enfrentando uma guerra espiritual sem saber que a vitória já foi declarada por Deus. Deixa aqui nos comentários a tua opinião. O que essa palavra falou contigo? Inscreve-se agora mesmo no canal. Ativa o sininho na opção Todas, para não perder nenhuma mensagem como essa. E deixa teu like, porque isso nos ajuda a alcançar mais vidas. Chegou a hora de levantar a cabeça, empunhar a espada da fé e declarar: o inimigo está derrotado. Vem comigo até o fim desse vídeo e descubra o poder da palavra que o diabo mais teme ouvir. O inferno treme quando ele é pronunciado. As trevas recuam, os gritos dos demônios se intensificam e o próprio príncipe da maldade sente o peso da sentença eterna. Não é apenas um conjunto de palavras, é um decreto divino selado pelo sangue da justiça. Cada letra carrega o peso da verdade que destrói mentiras, esmaga enganos e rompe maldições. Desde o princípio, o inimigo tentou ocultar essa verdade dos corações puros, mas ela ressurgiu com poder em meio ao clamor dos justos. Homens e mulheres ao longo dos séculos testemunharam milagres após recitá-lo com fé. Suas vidas foram libertas de grilhões invisíveis e forças malignas se dissiparam. O terror do inferno não está nas guerras, nem nas pragas, mas nesta sentença espiritual que sela a vitória dos filhos da luz. Quem o proclama, atrai o céu. Quem o rejeita, permanece cativo. E você está pronto para conhecer esse poder? Há algo neste mundo que não se pode ver com os olhos carnais, mas que se revela com a fé inabalável. Um mistério que ultrapassa explicações humanas e que confunde até os estudiosos mais eruditos. Estamos falando de um poder tão intenso que nenhuma barreira do inferno consegue resistir. Ele está ao alcance de todos, mas poucos têm a coragem de usá-lo com entendimento e reverência. Aqueles que ousam experimentam livramentos sobrenaturais, curas inesperadas, mudanças imediatas. Porque esse versículo, mais do que palavras, é espada afiada, escudo flamejante, martelo celestial. A cada vez que é proclamado, o abismo se contorce e os grilhões caem por terra. Não há feitiço, praga ou inveja que permaneça onde ele é lido com convicção. O seu poder não reside na altura da voz, mas na sinceridade da alma. O inferno sabe disso, e por isso o odeia com todas as suas forças. Durante séculos, o adversário tem tentado calar aqueles que se levantam com essa verdade. Histórias foram queimadas, pergaminhos escondidos, testemunhos abafados, mas a palavra de Deus jamais será silenciada. E esse versículo, em especial, é uma bomba espiritual lançada diretamente contra os alicerces das trevas. Ele não apenas expõe a fraqueza do maligno, como também destrói sua autoridade. É como acender uma tocha em meio à escuridão. Tudo ao redor se revela, inclusive os inimigos camuflados. Quando alguém decide meditá-lo diariamente,
sua vida espiritual entra em outra dimensão. A proteção aumenta, os ataques cessam e a clareza espiritual se intensifica. O inimigo sabe quando você começa a se apropriar dessa arma. Ele recua, tenta distrair, confundir, desanimar. Mas quem conhece essa chave jamais volta a ser o mesmo, porque quem descobre esse segredo, descobre o caminho da libertação. Não é exagero afirmar que muitos já escaparam da morte simplesmente por terem declarado esse versículo em momentos de aflição. Em noites escuras, quando tudo parecia perdido, bastou uma única recitação para que anjos fossem enviados e o caos se dissipasse. Não é superstição, é autoridade espiritual. A Bíblia não foi escrita por acaso. Cada linha tem um propósito eterno. E esta, em particular, foi colocada ali como um selo de vitória para os que creem. O inimigo não suporta essa verdade, porque ela denuncia sua fragilidade. Ele se alimenta do medo, mas este versículo alimenta a fé. Ele se esconde no engano, mas esta sentença exalta a verdade. Ele semeia confusão, mas essa escritura traz discernimento. Quando tudo parecer perdido, lembre-se disso. A palavra tem poder. E esta, mais do que todas, possui uma unção que nenhuma força do mal consegue suportar. Muitos já ouviram falar sobre o poder das Escrituras, mas poucos compreendem o impacto dessa revelação específica. Ela não está ali por acaso, tampouco é apenas um conselho piedoso. Trata-se de uma declaração de guerra contra o inferno, uma proclamação de vitória eterna sobre tudo o que é corruptível e demoníaco. Ela tem a capacidade de transformar ambientes, mudar atmosferas, restaurar famílias e libertar corações oprimidos. Há registros de lares inteiros sendo curados após dias de oração com base nesse único versículo. Crianças protegidas, enfermos curados, relacionamentos restaurados. O diabo odeia, porque sabe que ela quebra maldições antigas, desfaz pactos ocultos e revela a verdade que estava escondida. Não há como negar. Quando essa arma é usada com fé, milagres acontecem. E agora, você está prestes a descobrir aquilo que o inferno tentou esconder de você por toda a sua vida. Quando o céu fala, a terra se cala. Quando o Altíssimo decide agir, nenhuma força contrária pode impedir. Este versículo não é apenas um símbolo de fé, é um instrumento de guerra. Uma chave que abre portas espirituais trancadas há gerações. Muitos sofrem, não por falta de oração, mas por desconhecimento dessa verdade. O inimigo trabalha incansavelmente para que as pessoas vivam ignorando a autoridade que têm. E é justamente esse versículo que denuncia essa ignorância e substitui o medo por coragem. Quando ele é proclamado, o mundo espiritual se movimenta. Os anjos se posicionam. Os demônios se dispersam, e o coração que antes tremia de pavor, agora pulsa com a certeza de vitória. Porque quem carrega essa declaração na boca, carrega o selo da presença divina na alma. Os céus reconhecem, o inferno teme, os homens se maravilham. É como acender uma fogueira em plena tempestade. O impossível se curva diante da fé declarada com convicção. Muitos procuram amuletos, rituais ou objetos sagrados na tentativa de se protegerem do mal, mas ignoram que o verdadeiro poder está em algo muito mais acessível e eterno. Está na palavra. E dentro dela, essa declaração específica brilha como espada de fogo nas mãos de quem crê. Não precisa de adornos, não requer cerimônias, apenas fé genuína e disposição para declarar com ousadia. Aqueles que conhecem sua eficácia não trocam por nada. Em tempos de tribulação, em meio a perdas, perseguições ou enfermidades, ela é o refúgio seguro. Já salvou vidas, restaurou ministérios, resgatou almas do fundo do abismo. Ela é direta, clara, inegociável. E o diabo sabe disso. Ele investe pesado para que você não a conheça. Distrai, manipula, confunde.
Mas o Espírito de Deus está soprando sobre os corações atentos, revelando esse segredo com força renovada. E quem recebe jamais será o mesmo. Existe um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para a manifestação da glória de Deus através da palavra. Há momentos em que tudo parece perdido, em que o desespero toma conta da alma e a fé vacila. Mas é justamente aí que essa verdade entra em ação. Não é apenas um conforto espiritual, é uma dinamite que explode fortalezas do inimigo. Essa sentença espiritual não apenas consola, ela confronta. Confronta o pecado, confronta a mentira, confronta a escuridão. Ela exige posicionamento. Quem a lê não pode permanecer em cima do muro. Ou você se levanta com autoridade, ou continua vivendo debaixo da opressão. Essa é a diferença entre conhecer a Bíblia e viver a Bíblia. Muitos citam versículos por costume, mas poucos entendem a profundidade dessa revelação. Por isso ela é tão poderosa, porque é viva, eficaz, cortante como espada afiada, e quando liberada com fé, torna-se imparável. Ao longo dos séculos, muitos mártires derramaram sangue por crerem nessa verdade. Foram perseguidos, presos, torturados e mortos, mas jamais negaram o que haviam descoberto, porque sabiam que, mais do que qualquer outra coisa, essa declaração era a essência da vitória sobre as trevas. Não se trata de uma promessa humana, mas de uma sentença divina decretada pela boca do próprio Deus. E quando ele fala, não há quem revogue. O inimigo sabe que sua derrota já foi escrita, selada e anunciada. E esse versículo é a lembrança constante dessa condenação eterna. Por isso ele se levanta com tanta fúria contra os que ousam declará-lo. Mas os filhos da luz não temem. Eles sabem em quem creem. E sabem que maior é aquele que está com eles do que aquele que está no mundo. Esse versículo é o grito de liberdade que ecoa na eternidade. E quem o pronuncia declara guerra contra o império das sombras. Não é à toa que muitos pastores, intercessores e guerreiros espirituais carregam esse versículo como parte do seu arsenal de batalha. Eles sabem que ele não apenas protege, mas também ataca. Ele invade territórios tomados, recupera o que foi perdido, rompe cadeias invisíveis. Não importa o tamanho da oposição, essa palavra não depende de circunstâncias, ela se impõe por si mesma. Onde ela é proclamada com sinceridade, o sobrenatural se manifesta. As paredes espirituais caem, os véus são rasgados, a presença de Deus se torna palpável. E o inimigo, mesmo relutando, tem que bater em retirada. Esse versículo é como um decreto judicial do céu contra toda a legalidade do inferno. Quem se apropria dele entra em outro nível de entendimento e autoridade. Por isso, muitos têm experimentado uma vida transformada após conhecê-lo. Porque ele não apenas revela o poder de Deus, ele manifesta esse poder com força implacável. Chegamos ao clímax desta jornada espiritual. Se você leu até aqui, é porque há uma chama ardendo dentro de você, uma sede por conhecer a verdade que liberta, a palavra que transforma, a sentença que põe fim à escravidão das trevas. O que foi ocultado por gerações agora está diante dos seus olhos. O que o inferno tanto teme está prestes a ser declarado. Este é o decreto do juiz eterno contra o acusador. O momento em que o fim do maligno é selado diante de todo o universo. E quando essa palavra é proclamada em voz alta, o eco da condenação do diabo ressoa nos abismos do inferno. Preste muita atenção. Grave em seu coração. Declare com fé e veja com os próprios olhos o inimigo fugindo. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.
Essa é a verdade que o inferno tentou apagar da consciência da humanidade. Apocalipse 20, versículo 10. Não é apenas um aviso, é o fim da linha para aquele que enganou, destruiu, matou e semeou o caos entre os filhos da criação. Não há escapatória para o enganador. Ele será lançado, não em qualquer lugar, mas no lago de fogo e enxofre, um destino criado exclusivamente para ele, a besta e o falso profeta. Ali não haverá pausa, não haverá alívio, não haverá trégua. O tormento será eterno, contínuo, de dia e de noite, sem descanso. É a justiça divina em sua plenitude. Esse versículo é a assinatura do Altíssimo na condenação do mal. Quando proclamado, ele anuncia que o inimigo já perdeu. Ele não tem mais autoridade, não tem mais poder sobre os escolhidos, não tem mais domínio. Ele está condenado e o seu fim é certo. Essa palavra deve estar nos lábios de todos os que caminham na luz. Imagine o desespero no reino das trevas cada vez que um servo de Deus declara essa sentença em voz alta. É como o soar de uma trombeta celestial, anunciando que a verdade prevaleceu e o mal foi vencido. O diabo odeia ouvir esse versículo porque ele traz à memória a sua derrota eterna. Ele sabe que não há apelação, não há tribunal que reverta essa condenação. Está escrito, está decretado, está selado, e os filhos de Deus precisam se apropriar dessa revelação com ousadia e confiança. Em momentos de ataque espiritual, em noites de opressão, em dias de luta, essa palavra se torna um escudo intransponível. O crente que compreende o poder dessa sentença não teme mal algum, porque ele sabe que seu inimigo não tem mais futuro. Ele está a caminho da destruição eterna, e nós, os redimidos, caminhamos rumo à glória prometida. Não é uma simples promessa de vingança, é a consolidação da justiça divina. Quantas vezes vimos o mal parecer vencer, os justos serem caluniados, o inocente sofrer, a mentira prevalecer. Mas Apocalipse 20, versículo 10, nos lembra que tudo isso tem prazo de validade. Deus não está alheio às injustiças. Ele está no controle. E quando o tempo chegar, tudo será colocado no seu devido lugar. O diabo pagará por cada engano, cada lágrima, cada traição, cada dor que causou. O fogo eterno será seu destino e sua dor será perpétua. Essa certeza não apenas consola os corações aflitos, ela fortalece a fé dos guerreiros espirituais. Ela levanta os caídos, anima os desanimados e reveste os fracos de coragem sobrenatural. Quem tem essa verdade no coração não recua. Avança com a espada em punho, sabendo que a vitória já foi escrita por mãos celestiais. Esse versículo é como uma tocha acesa em meio à escuridão do mundo. Ele mostra que o fim do mal já foi decretado, que o Senhor não permitirá que a injustiça dure para sempre. Ele reafirma que o sofrimento tem um fim, que as dores de hoje serão substituídas por glória eterna. Ele nos faz lembrar que não estamos lutando em vão, que a nossa fé não é ilusória. Tudo o que enfrentamos, tudo o que suportamos, tudo o que renunciamos terá recompensa. E o autor de todo sofrimento será lançado no fogo eterno. O céu celebra essa sentença, os anjos a proclamam, os santos a aguardam com expectativa. E nós, enquanto caminhamos nesta terra, devemos declará-la com firmeza, não como ameaça, mas como testemunho da justiça divina. Como lembrete ao mundo espiritual de que estamos do lado da luz, do lado da verdade, do lado do Cordeiro que venceu. E há mais. Esse versículo também nos confronta. Ele não apenas condena o diabo, mas nos chama à responsabilidade. Se o inimigo será punido eternamente por seus enganos, onde estaremos nós se escolhermos seguir o caminho da mentira, da rebeldia, da desobediência? Essa sentença não é apenas um consolo para os justos, é um alerta para os mornos, para os indecisos, para os que brincam com o pecado.
A condenação do diabo também serve como advertência para todo aquele que rejeita a verdade. Por isso, mais do que ser proclamado, esse versículo deve ser vivido. Deve nos lembrar diariamente que estamos em guerra, que há um reino espiritual em conflito e que a nossa posição precisa ser clara. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Ele. Ou abraçamos a luz, ou permanecemos nas sombras. A decisão é nossa, mas o destino do diabo já está selado. E o nosso depende da escolha que fazemos hoje. Agora que a verdade foi revelada, que a sentença foi proclamada e que os olhos espirituais foram abertos, é impossível continuar sendo o mesmo. O versículo que sela a derrota definitiva do diabo não é apenas um registro bíblico, mas uma chave espiritual que abre as portas da libertação para todos os que creem com o coração puro e a mente renovada pela palavra de Deus. Essa revelação não veio até você por acaso. Ela foi conduzida pelas mãos do próprio Espírito Santo, que hoje sussurra aos seus ouvidos: você é livre, você é meu, você tem um destino eterno de glória. Não permita mais que o inimigo te acuse, te humilhe ou te paralise com mentiras. A sentença dele já foi dada e o tempo da sua influência está contado. O lago de fogo e enxofre o aguarda, onde será atormentado eternamente sem cessar. E você, amado de Deus, foi separado para um futuro de paz, cura, luz e salvação. Não importa quantas vezes você caiu, quantas lágrimas já derramou, quantas batalhas enfrentou ou quantas feridas carrega. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de se levantar, não com as forças humanas, mas com a força que vem do alto, com a autoridade de quem sabe que serve ao Deus invencível, eterno e soberano. As promessas de Deus para a sua vida não estão mortas. O que foi plantado com fé florescerá no tempo certo. Os sonhos que pareciam distantes, esquecidos, silenciosos, voltarão a respirar. O sopro divino que um dia criou os céus e a terra ainda é o mesmo que sopra vida sobre os seus ossos secos. A palavra que destrói o império do mal também é a palavra que reconstrói lares, restaura ministérios, cura os enfermos, levanta os caídos e honra os fiéis. Esse versículo é mais do que um aviso para o inferno. É um hino de vitória para o céu. Ele anuncia que o fim das trevas chegou e que o tempo da redenção se aproxima para os escolhidos. A luz venceu, a cruz triunfou. A ressurreição provou que o mal não tem a última palavra. O trono de Deus está firme, inabalável, e dele emana justiça, amor, misericórdia e juízo. E você é parte desse plano glorioso. Você não é apenas um sobrevivente, você é um herdeiro. Herdeiro de promessas, de paz, de autoridade espiritual, de vida eterna. A cada vez que o inferno tentar te lembrar do seu passado, lembre-o do futuro dele. E declare: o meu Deus já decretou a sua derrota. Você não tem mais espaço na minha mente, no meu lar, na minha história. É hora de se posicionar. É hora de vestir a armadura completa, de empunhar a espada da palavra, de erguer o escudo da fé, de calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Você foi chamado para ser luz no meio das trevas, sal numa terra corrompida, voz profética num tempo de silêncio espiritual. Você não foi salvo para apenas existir, foi salvo para vencer, para transformar, para proclamar. E esse versículo é o lembrete eterno de que a batalha já foi vencida. A guerra pode parecer intensa, mas o resultado já está escrito. O mal será lançado no abismo e o bem triunfará para sempre. Permita que a presença de Deus invada agora o seu interior. Feche os olhos e sinta o Espírito Santo te renovar, te limpar, te fortalecer. Sinta o peso da opressão sendo arrancado.
Sinta os grilhões caindo, sinta a atmosfera mudando, porque onde a palavra é proclamada com fé, o poder de Deus se manifesta. E hoje, essa palavra foi entregue a você com propósito. Não aguarde só para si. Compartilhe. Leve luz onde há escuridão. Ore com base nesse versículo. Declare-o sobre sua casa, sua família, sua cidade. Que a justiça eterna de Deus seja proclamada em todos os lugares por onde você passar. O inferno odeia essa verdade, mas o céu a celebra com louvor. E os anjos se alegram quando um filho se levanta em fé, com os olhos fixos na glória e o coração firmado na palavra. Que essa mensagem sirva como combustível espiritual para a sua jornada. Que ela reacenda em você o amor pela verdade, o zelo pelas Escrituras e a paixão por Jesus. Que ela cure feridas antigas, apague memórias dolorosas e te impulsione para o novo tempo que Deus já preparou. A sua história não termina no sofrimento, ela começa com uma vitória que já foi conquistada na eternidade. E essa vitória tem um nome: Cristo. Que a partir de hoje você ande de cabeça erguida, sabendo que nenhuma acusação do inferno pode tocar aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Que essa verdade seja a sua bandeira, que esse versículo seja a sua arma, e que a sua vida seja uma constante declaração de fé, esperança, amor e resistência. O diabo perdeu e você venceu, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Receba essa palavra. Tome posse dessa promessa e nunca mais esqueça, o final do inimigo já foi decretado, mas o seu começo glorioso está apenas a começar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora e para sempre. Amém.